Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Nossa sede internacional está no Rio de Janeiro. E a partir dos estudos da Igreja, por uma decisão de Deus, por vontade soberana do Senhor, eu cheguei até você. Creio que não estamos coincidindo, não há uma coincidência para este encontro. Foi o Senhor que determinou soberanamente. A sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E por causa desta vontade soberana, dos desígnios de Deus e dos planos perfeitos que Ele tem para a sua vida, o Senhor preparou este momento, eu creio mesmo, desde antes da fundação do mundo. Será um momento histórico para você. Porque eu estou aqui, primeiro, no cumprimento de uma missão. Eu sou um apóstolo, um enviado de Deus. Segundo lugar, porque o que eu tenho para lhe dizer não é sabedoria humana. Não tem nada a ver com a nossa carne. É sabedoria de Deus. E quando você ouve uma palavra predestinada de sabedoria de Deus, então fatos que Ele mesmo, soberanamente, já pré-ordenou, começam a se manifestar na vida. O ser humano tem um corpo, uma alma e um espírito. É como você ter uma mesa com 3 pés. Se uma destas áreas se desequilibra, a mesa cai, a cadeira cai, a vida cai. Então é preciso que você pense agora que a harmonia entre corpo, alma e espírito é que são o fundamento, o alicerce para uma vida em paz, uma vida feliz, uma vida vitoriosa. E onde Deus efetivamente trabalha e como Ele trabalha? Deus trabalha através e opera através da sua palavra, através da pregação da palavra e, essencialmente, Deus tem na sua igreja, no seu templo, no seu lugar de adoração, no seu lugar de culto, aquilo que nós chamamos do hospital espiritual. A igreja é como um grande hospital espiritual, onde as pessoas chegam, às vezes com as 3 áreas da sua vida absolutamente quebradas, o corpo, a alma, o espírito, o corpo doente, as emoções cheias de negatividade, o espírito morto, né, por causa dos seus pecados e delitos. Mas quando a pessoa vem atraída por Deus e chega à igreja, então é ali que o Deus Supremo, temível, soberano, começa a operar. Como nós estamos agora através das mídias, através da televisão, e talvez você diga, não, mas eu não tenho tempo para esperar mais até chegar à igreja. Então nós estamos estabelecendo, a partir aqui do estúdio, o altar, e você forma comigo o corpo de Cristo. Nós temos quórum para que Deus haja, porque Ele disse, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei no meio de vós. Eu quero hoje compartilhar com você, pois sempre faço isto em nossos programas. Esse programa não é mercantilista, não tem uma voz monetária, é a voz de Deus para a sua vida. Eu quero lhe falar exatamente de um personagem bíblico que talvez, ao ser
retratado na Bíblia como o filho pródigo, seja uma das parábolas mais conhecidas das pessoas. Comumente, você ouve as pessoas da escolinha, o professor dizendo, você é como o filho pródigo, uma interrupção de uma relação familiar, quando se volta e se conciliam as coisas, olha o filho pródigo. Então vamos conhecer um pouquinho desta passagem bíblica que vai lhe ajudar muito. Talvez você se reencontre hoje com o seu Criador, talvez hoje essas 3 áreas da vida, esse tripé do corpo, alma e espírito, voltem a se ajustar, você se reencontra com o seu Criador e pela palavra você começará a viver uma vida em abundância. Então diz o livro de Lucas, Lucas era um médico, portanto, com um conteúdo bem substancial da palavra. Ele disse que havia um homem que tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, ele se agregou um dos cidadãos daquela terra, este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, esta passagem bíblica é maravilhosa, profunda, e eu creio que ela é intrigante e instigante, porque fala um pouquinho da minha vida e da sua vida, e da minha vida pregressa, quando eu vivia como filho pródigo. Então vamos lá, o que quer dizer pródigo? Prodigalidade quer dizer gastador, esbanjador, predulário, vida instável. Diz que este rapaz conheceu este tipo de vida depois que ele tomou a decisão mais equivocada da sua vida. Ele teve vários erros na vida e vários acertos. Mas o primeiro deles foi quando ele pegou a herança do pai. Você sabe que para o povo judeu há uma maldição se alguém pegar herança enquanto o pai está vivo. Esse rapaz sabia disso. Mesmo assim, foi insolente e exigiu a parte que lhe cabia da herança. Juntada a riqueza, ele dá o segundo passo equivocadíssimo. Diz que ele saiu da casa do pai e foi para uma terra distante. E aqui começa o drama. Porque houve uma hora que ele refletiu e disse, mas na casa do meu pai há fartura, eu aqui morro de fome. Então, por que a igreja é essencial? Porque a casa do pai é onde Deus se manifesta, é onde Deus opera, é onde Deus cria o refúgio para a alma, para o espírito, é onde Deus se move, é onde Deus ressocializa as pessoas, onde Deus conscientiza as pessoas de como é má e perversa a vida do pecado. É onde Deus cria o corpo, chamada noiva, o corpo de Cristo, e onde as vidas finalmente entram nos trilhos, desculpa a expressão acadêmica. Então este filho toma a segunda decisão equivocada quando ele vai para uma terra distante, ou seja, quando ele se afasta da cobertura do Pai, da cobertura de Deus. E eu lhe digo uma coisa, se há algo equivocado, se há decisão perversa na vida, com consequências esperadas, é quando alguém se afasta ou não quer viver a vida espiritual na casa do Pai. Diz que é uma terra distante. E ela é distante porque ela é distante de Deus, do mover do Espírito Santo, da palavra, do calor da comunhão dos santos, da proteção espiritual. É uma terra distante de tudo que é bom.
tanto isto é verdade, que vem um terceiro fato, é que ele achava que o dinheiro duraria para sempre. E houve uma hora que ele dissipou tudo, vivia dissolutamente, portanto, contrário aos padrões do Evangelho, até que ele chegou ao declínio dos declínios, ao fundão do poço. Veja, para um judeu, guardar porcos seria a coisa mais vil desta terra. E ele chegou a um chiqueiro espiritual. Portanto, isso tudo frutos de equívocos, de decisões que ele tinha consciência e que mesmo assim, dolosamente, ele assumiu o risco, quis que acontecesse, sabia das consequências, porque um agir culposo é uma coisa. Um agir doloso é a pessoa dar o passo, tomar a decisão, saber o risco, saber as consequências, saber que terá que assumir consequências, mas mesmo assim a pessoa incorre no erro. Esse rapaz foi doloso, até que chegou ao fundo do poço, à perdição máxima, até que chegou ao pó, até que chegou ao monturo, ao ponto, vejam os senhores, de ele querer comer a própria comida, as alfarrobas dos porcos, ninguém lhe dá nada. E vem a quarta posição, ele achava que aquelas pessoas que o receberam, que o agregaram, eram amigos, e na realidade não tinham amizade nenhuma. O mundo até pensa desta forma. Quando há dinheiro, as pessoas chegam, quando a pessoa não tem dinheiro, todo mundo se afasta. Então, nesses erros todos, em que ele chega ao fundo do poço, ele sabia que haveria um caminho de retorno. Então, começa o primeiro acerto. Ele diz, as palavras ensinam que ele caiu em si. E eu venho agora, com muito carinho, com mansidão, com espiritualidade, a flor da pele, e dizer que este cair em si é o primeiro passo para sair do fundo do poço. Se a pessoa não tem noção de que o estado que ela está vivendo é perverso e por si mesmo não tem condições de sair de lá, portanto, quem levanta do pó, quem tira do monturo, quem coloca entre os príncipes da terra, diz a Bíblia, é o Senhor. Mas é preciso lucidez, porque este moço foi governado nas suas emoções por agentes perversos, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, principados, potestades, que o levaram, que o arrastaram para longe da bênção, e ele chegou ao fundo do poço. Então, este cair em si é quando a pessoa, diz o carioca, se manca, não é verdade? A pessoa acorda para uma realidade. E eu preciso que você acorde para uma realidade. Como você está vivendo? Você sabe que Satanás cega os olhos espirituais para que as pessoas não vejam a glória de Deus. Mas, se o evangelho baseado na sabedoria humana entra pelos ouvidos e chega ao coração e a pessoa confessa a Jesus como Senhor, então esse estado de cegueira, caem as escamas, os véus são arrancados e de um estado de cegueira, de trevas, vem a luz. E foi isto que aconteceu. Todos os agentes perversos que alimentaram a mente e o coração, quebrando o corpo, a alma e o espírito, agora se afastam dele porque ele acordou do pesadelo. Ele diz, eu vou para a casa do meu pai. É um pesadelo viver fora da igreja de Jesus. Dizia um pensador grego, que a maior desgraça do homem é não ter Deus no seu coração. Talvez você diga, não, mas eu já sou um religioso, eu também faço trabalhos, eu tenho um mover de ocultismo, eu acendo velas e fico batendo gongás e diante dos altares. Deixa eu lhe dizer, não, apóstolo, mas eu vou a cartomante sempre, eu sigo as cartas de tarô.
eu tenho um mapa astral. Deixa eu dizer, isto é tudo estar vivendo numa terra distante. Na terra distante há um pesadelo de uma vida destruída, de uma vida sem nexo, uma vida sem luz, uma vida sem brilho, uma vida realmente pesarosa, desastrosa. Então, quando ele disse, gente, eu estou acordando, olha onde é que eu estava. Onde você está hoje? Talvez você tenha até uma Bíblia, talvez até familiares seus já tenham orado por você, mas você está numa terra distante. É um pesadelo de vida, uma desgraça de vida. Mas quando há a reflexão, gente, caindo em si, ele estava fora de si. Quem o alimentava eram principados e potestades que governavam a sua mente, que o rebentaram, o quebraram, o humilharam, ao ponto de levar a um chiqueiro de porcos. É isso que o diabo faz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Cega o entendimento para que a pessoa não veja a glória do Evangelho, porque é a glória do Evangelho que transforma a vida da pessoa. É como uma semente, disse a palavra de Jesus, que é semeada na terra fértil do coração e ela começa a germinar, dando frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Então o diabo sabe que é na casa do Pai que todos os fatores conjugam para uma vida realmente maravilhosa, uma vida de paz, uma vida de salvo. Vejam os senhores, nestas guerras, nessa insegurança do nosso país, a primeira coisa que todos os principados e potestades e espíritos malignos se voltaram foi contra a Igreja de Jesus. Tentando cercear os cultos, tentando impedir os cultos, como se a igreja fosse um vetor do mal. E na realidade, o diabo se esqueceu, ou talvez não soubesse, porque ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente, que a despeito das igrejas não poderem até então estar reunidas, estavam em movimento ativíssimo dentro das casas das pessoas. Então, em vez de uma, milhares de igrejas se estabeleceram no Brasil a despeito da pandemia. Graças a Deus que isso tudo foi resolvido e que as pessoas podem voltar agora ao seu lugar de refúgio, à sua igreja, ao seu reencontro com o Criador, ao louvor, à adoração, à comunhão dos santos. E foi isso que esse moço pródigo fez. De um bom filho, se tornou um predador e um destruidor de patrimônio, vida dissoluta. Mas há uma hora em que a pessoa tem que acordar. E Deus está dizendo, desperta, ó tu que dormes. Desperta, alma que se encontra perdida. Talvez por equívocos, por decisões erradas, por maus conselhos. Sim, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então você precisa de acordar e dizer, meu Deus, onde eu estou? Que túnel escuro, que limitação de vida, que vida realmente destrutiva. Mas a casa do Pai, caindo em si, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu Pai. É lá que a vida realmente tem razão. E disse que ele reconhece que na casa do Pai há fartura, decide, levantou-se, e é agora a palavra que caminhamos para o final deste pensamento, esta palavra, levantou-se. Então, de tantas decisões erradas, ele toma uma decisão certa, caindo em si. Número 2, quando ele reconhece que é na casa do Pai. Número 3, quando ele diz, levantou-se e foi para o Pai. Você sabe que a parábola do filho pródigo exalta muito o filho pródigo, mas eu queria exaltar ao Pai amoroso, que o recebe de braços abertos, de coração aberto, quando o filho confessa e reconhece o erro, o pecado cometido. Até então, não havia como, mas na hora em que a pessoa reconhece, confessa, se reconcilia, a obra se completa. Na casa do Pai há fartura. E eu quero lhe dizer hoje que se você tem uma desarmonia, ou tinha, entre o corpo, alma e espírito, é como aquele tripé de uma mesa,
que se você tem uma mesa de 4 pés e tira uma, talvez ainda se aguente. Mas uma mesa de 3 pés, se você tira uma, a mesa cai. E talvez você tenha caído. Mas Jesus ama você. Eu lhe disse no início deste encontro que Deus estabeleceu soberanamente e decidiu soberanamente, através deste encontro nosso, que não é nenhuma coincidência, é vontade soberana do Pai, que você hoje iria sim começar a viver uma vida totalmente nova, uma vida vitoriosa, uma vida vencedora. Como é então que isto acontece, meu apóstolo amado? Quando se reconhece quem é o Pai. Eu irei para o meu Pai. Onde você está? Onde você está? Diga agora, Senhor Jesus Cristo, soberano Deus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu confesso que só Tu és Deus, o Salvador. Eu entrego a minha vida, eu rompo o meu cordão umbilical com o mundo, com o pecado. Eu me reconcilio contigo e eu sei que isto que está ocorrendo agora é obra do Espírito Santo, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Muito bem. Eu acredito que essa palavra está germinando aí no seu coração e que você vai começar a ver frutos a 30, 60 e a 100 por 1. E talvez coisas imagináveis ou inimagináveis comecem a ocorrer a partir de hoje em sua vida. Mas você precisa tomar uma grande decisão. Talvez você tenha dito, apóstolo, o senhor tinha razão, já tomei muitas decisões equivocadas. A decisão mais certa você já tomou, que é receber Jesus como Senhor, confessá-lo como Salvador. O segundo é que você precisa vir para a casa do Pai. 40% dos evangélicos cristãos no mundo inteiro abandonaram as igrejas. Foram cooptados pela internet, pelo mundo, pelos prazeres, pelo pecado. E nesta pandemia, você pôde perceber que quem se deu mal foram as pessoas que não tinham uma vida estruturada espiritualmente. Uma vida na rocha, sobre a rocha. Então eu queria muito que você estivesse na Igreja Cristo Vive. Amanhã, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, na Rua Maricá 320, a Catedral Cristo Vive, na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Campinho, você vai se envolver com um ministério que gerará na sua vida força para viver e lhe dará coragem para vencer. É a graça genuína de Deus. Quero também lhe dizer que na Bandeirantes, amanhã, 8 horas da manhã, nós teremos aqui levando o culto em sua casa, ou à sua casa. Nós temos um culto que passamos aqui pela televisão das 8 às 9 da manhã. Participe, envolva-se. É a hora de sair da terra distante para uma vida espiritual profunda e alicerçar a sua vida sobre essas 3 bases, corpo, alma e espírito, em Cristo Jesus, a vitória. Não tem como escapar disso aqui. Amém? Estamos terminando o programa. Quero agradecer a Deus de todo o meu coração, porque eu tenho um povo que Deus chama de a igreja do Senhor, que dá o suporte para podermos estar aqui na televisão Bandeirantes, em rádio, rede internacional, em vários lugares do mundo, para que a igreja pregue a palavra do Senhor. Mas eu todos os sábados faço referência a um casal de Deus, Rodrigo e Fabiane Ambrosio. Eles são proprietários do mercado Turbomil, em Vila Emílio Mesquita, na Baixada Fluminense. Este casal é um exemplo de Deus, um exemplo de visão espiritual, de amor ao reino e amam a salvação de vidas. Bem-ajam por vosso amor e dedicação. Então terminamos o programa de hoje. Eu espero que esta palavra, que não vai voltar vazia,
que tem desígnios e que desarticulou totalmente toda a influência da terra distante e gerou na tua mente a mente de Cristo, para você poder viver uma vida vitoriosa. Aguardo você amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, em nome de Jesus, na Cristo Vive. E se você sentir o desejo de abençoar este programa e de me ajudar a pregar a palavra aqui no Rio ou na rede internacional, por favor, ligue para mim, 3017 90 90. Será bem-vindo, será mais um cooperador do reino, em nome de Jesus. Obrigado ao Senhor Jesus Cristo, obrigado ao povo de Deus, à minha equipe de televisão e a todos os que amam a graça de Deus e esperam a volta de Jesus. Você não está mais na terra distante, você está na casa do Pai. A fartura. Graça e paz. É meu nome, Apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, todo o governo da Igreja Cristo Vive, declaramos aí um final de semana vitoriosíssimo e na reabertura, quem sabe temos muitos empresários aí trabalhando agora a pleno vapor para que a nossa sociedade volte a florescer. Graça e paz em nome